Edinaldo Rodrigues e suas manobras para se manter no poder da CBF. A revista Piauí fez uma matéria espetacular hoje, contando os feitos do Edinaldo nos bastidores para não perder esse cargo, cujo salário beira 400 mil reais, fora o cargo que A eles FIFA. ganham na Conmebol, na FIFA, né? Que chega a 300 mil dólares, é diferente, né? Algumas coisas que eu anotei aqui. Ele aumentou o salário dos presidentes das federações de 50 mil para 215 mil. Fez uma parceria com o IDP de Gilmar Mendes, cujo filho Francisco Mendes toca. Dias depois, Gilmar Mendes conseguiu absolvê-lo no STF daquela Uma liminar, confusão deu uma toda. liminar, né? No caso que Deu ainda uma, está no STF, ainda falta o Foi. julgamento, mas ele está no poder via uma liminar dada pelo Gilmar Mendes. uma liminar que tá rolando ainda, né? Reunião com Arthur Lira sobre a eleição na CBF. É sensacional isso. Fora as mamatas que a CBF ofereceu para os políticos na Copa de 2022. E durante o dia foram soltando mais coisas, né? Porque, por exemplo, a questão financeira na CBF sempre o Edinaldo tinha bastante dinheiro para investir nessas situações, mas não tinha R$ 150 para consertar o controle remoto do quarto do Dorival Júnior. Segundo a Piauí, o Dorival Júnior ficou esperando 2 semanas para esse dinheiro entrar para consertar. Porra, Dorival, podia ter ido no camelô comprado um controle universal também, né? O que vocês acharam? Vocês com certeza leram a matéria. O que vocês acharam com a análise de vocês disso tudo? Ela não surpreende, porém estampa uma vergonha que é conhecida por todos, nem que não seja nos números que estão ali, dos gastos, dos salários, de como é. Acho que nos últimos meses a gente ouviu falar mais sobre como é o Edinaldo Pessoa por conta do técnico da seleção e por conta do possível opositor dele, que é um cara com carisma, que era o Ronaldo. E as declarações dadas pelo Ronaldo em relação à impossibilidade de, pelo menos, participar de uma eleição que não é democrática. A gente sabe que a CBF é tudo isso desde sempre, desde que inventaram uma instituição para cuidar do futebol, cujo o direito esportivo anda paralelamente à justiça brasileira. Você sabe que ali é um feudo, né? Ali é um principado. Tem toda uma lei interna. É a única lojinha que não tem produto, mas ela vende produto. O que a CBF faz? Ela não faz nada, ela ganha dinheiro com o trabalho dos outros. O futebol brasileiro, seleção brasileira, o campeonato brasileiro, ela ganha dinheiro com isso e os dirigentes idem. O que eu acho é que você mandou algum repórter para a porta da CBF hoje? Não. Tem alguma pichação? Ou queremos alguma coisa? Fora Edinaldo? Causa alguma aflição no torcedor brasileiro o fato de Edinaldo ter feito isso no poder? Zero. Esse é o problema para mim. Porque o que acontece com o Edinaldo é horroroso, é condenável, como o futebol brasileiro é tratado. Sua fotografia é maravilhosa, comprem a Piauí. Mas qual torcedor? O torcedor do Palmeiras, que foi lá escrever no dia seguinte do 1-0, como que era, Pipo? Ele era até educado, ele não fez o palavrão, esqueci o nome da... É verdade, escreveram lá um negócio... Com educação, é pichador, mas com educação. Quantos vão na Copa? Cadê as pessoas gritando, queremos treinador? Depois do pior massacre que a seleção brasileira sofreu nas eliminatórias para o pior rival. Faz 10 dias, não tem técnico, tem alguém preocupado? Tem o pessoal aqui no chat mandando carta, hashtag queremos treinador. A CBF faz isso também por isso, ninguém está nem aí. Eu acho que a única esperança de que algum dia isso possa mudar, né? E é óbvio que talvez esse meu sentimento seja algo bastante utópico, seja no dia em que os patrocinadores tomarem a iniciativa de não associarem suas marcas a esse lixo. Como é que uma empresa de respeito, ela associa marcas que muitas vezes são aí quase que centenárias a esse monturo todo aí? Porque vejam só, uma vez, eu me lembro como se fosse agora, até porque eu estava olhando para essa mesma tela de computador, eu e Dona Marília Ruiz entrevistávamos para o canal Band Esportes o Walter Feldman. E por que eu me lembrei do Feldman hoje? Porque naquele dia, um dos temas que a gente tratou com ele foi do fato
da CBF dá lá uma mesada que naquele momento era de 50 mil para cada federação estadual. E qual era o argumento? Mas é que para as federações pequenas, esse dinheiro faz muita diferença. Então a gente precisa contribuir e tal, né? Porque é uma forma de desenvolver o futebol local. Porque imagina, às vezes, a federação pequena não tem dinheiro nem para comprar bola para os seus campeonatos aí de divisão de base e tal. Todo esse papo furado. Bom, o que a Piauí revela hoje escancara, assim, todas as nossas suspeitas, e que, afinal de contas, esse dinheirinho, ele não contribui só para comprar a bola e o jogo de camisa lá que a federação pequena precisa. Ela é, obviamente, um instrumento de cooptação. Tá? Então, ou seja, como é que o Edinaldo consegue um apoio de causar inveja ao gordinho ditador da Coreia do Norte? Ora, pagando o bem que mal tem. Essa é a lógica do jogo. Agora, como é que alguém finge que vai se escandalizar, por exemplo, com o que fazia o Ricardo Teixeira? Porque tem uma coisa, o Ricardo Teixeira, ele era o imperador mor aí, né, de quase que uma organização criminosa, mas, de qualquer forma, ele, pelo menos, era extremamente competente ao lidar com um negócio chamado seleção brasileira. A casa podia cair. A podridão estava lá instalada. Mas, pelo menos, a seleção brasileira fez 3 finais de Copas do Mundo consecutivas. Essa seleção do Edinaldo, ela é pior do que o Equador, que começou a competição com 3 pontos a menos. Olha como o status caiu. Então, pelo menos a podridão de antes, né, dava lá algum resultado a mais e cá entre nós, né? Ela conseguia atrair alguns patrocinadores a mais. A CBF do Edinaldo, ela paga mais, ela apanha mais e parece que ela começou a faturar menos, porque alguns patrocinadores já começaram a se mandar. Então vai ficando tudo pior. É uma pouca vergonha. Agora, não existe um clube de série A ou B no Brasil que possa levantar um dedo, porque o Edinaldo tem o aval de toda essa turma. Então, você sabe que eu acho que. Então, eu acho que você falou assim: não dá para falar nada, vai melhorar quando os patrocinadores começarem a. Eu não acho isso, porque eu acho que o patrocinador sempre vai querer estar associado à camisa da seleção brasileira, nem que seja de 4 em 4 anos e tenha que garantir 4 anos de contrato. Só vai acontecer de verdade quando o torcedor se incomodar. Quando o torcedor se incomodar, a CBF vai começar a reclamar. Porque, por exemplo, o primeiro presidente do Campeonato Brasileiro que reclamar de arbitragem, o Corinthians teve um gol contra o Bahia, que vocês podem me mostrar 1000 vezes aquele VAR, tá impedido? Tem como mostrar que tá impedido? Tem como provar? Eu sou contra o VAR sempre, acho uma jossa sempre, mas é que a gente já teve esse lance na Fonte Nova na primeira rodada. O primeiro que mandar cartinha para a CBF tem que ser hostilizado pela torcida e pela imprensa. Porque esse cara, quando foi lá ovacionar o Edinaldo, sabe que o VAR é uma jossa, sabe que 100 árbitros foram afastados no ano passado, sabe que não tem curso de arbitragem, paga a arbitragem da CBF para ter um serviço ruim. Então, se reclamar, tem que ser hostilizado. Então, o primeiro que levantar, vou reclamar, porque não foi, porque foi a torcida do próprio time e a imprensa é que vão conseguir fazer isso, porque aí sim eles incomodam. Pega o presidente do Corinthians, pega Gaviões reclamando do presidente do Corinthians para ver se ele não se mexe. Pega Independente, pega a torcida do Flamengo reclamando do BAC para ver se ele não faz alguma coisa. Enquanto eles estiverem nesse grupo, é uma confraria, gente. Ninguém chega neles. Manda cartinha, não vou aceitar mais que o VAR me atrapalhe. Eu vou aceitar. Olha que absurdo. Não sei quem foi. Não tem cabimento isso. Tem cabimento aqui. Vou lá voltar no Campeonato Paulista. Tem cabimento você fazer uma final de Campeonato Paulista com a federação admitindo que foi um erro? Qual é a reparação que o São Paulo teve? Tem que ter uma reparação. Os clubes têm que cobrar uma reparação, nem que seja pecuniária. Como existe na justiça comum. Você tem danos morais e danos materiais. Não vai voltar o jogo? Tudo bem, não vai voltar o jogo. Quanto o São Paulo vai ganhar? Porque o São Paulo dessa vez, o Palmeiras da outra vez que não passaram a linha, o outro da outra vez que não sei o que lá. Todos. Só que ninguém faz nada. Manda cartinha, finge que fez alguma coisa e continuamos igual.
Mas se o clube é sócio, Marília, desse ecossistema, ele vai jogar para a torcida de vez em quando. Oh, atrapalharam Não, nós. mas a torcida tem que retaliar. Não vai acontecer É isso, nada. Pipo. A torcida e a imprensa tem que retaliar. Ah, o presidente do Corinthians, aquele que foi bater palminha e que elegeu, esse cara que está reclamando. Ah, o presidente do Flamengo, que falou que não ia assinar, mas assinou, foi lá, assinou escondidinho para ninguém saber. Esse cara está reclamando. Lamento, amigo. Liga para o seu amigo. Você deve ter o WhatsApp do Edinão. Reclama para ele. A gente tem que deixar claro o tempo inteiro para o torcedor de quem é a culpa. E a culpa é do presidente do clube. Então, mas você vê, quando perdeu para o Palmeiras, o São Paulo, com toda a razão do mundo, esperneou, porque Aí não foi pouca vergonha e tal. O que aconteceu no final de semana no jogo do São Paulo? Então, é isso aí. Não estou te ouvindo, Pedro. Desculpa, estava silenciado. Passou uma ambulância aqui. Sobre o Edinaldo é aquilo. Infelizmente, nada vai acontecer, que a gente já sabe. Tem esse barulho todo na sexta-feira. Sábado, nosso time joga. Domingo, nosso time joga. Segunda, a gente vai zoar os amigos e acabou o assunto. Porque a Marília falou, a imprensa tem que ir para cima. Até como responsável por um veículo de comunicação, a imprensa não foi para cima. Foi um veículo considerado alternativo. Não, eu sei, estou falando sempre. Cujo dono é um bilionário, Pedro, que não se preocupa. Com todo respeito, é nossa. Entra no Trending Topics do Rio, de São Paulo, tá lá, Cruzeiro, o Gabigol, que foi não sei o que lá, exatamente. O Augusto Melo, que vai depor, o Corinthians, que vai jogar amanhã com o Vasco, o Palmeiras agora vai. Você não acha de nada em lugar nenhum. Ele conseguiu isso. A descrição, nesse caso, é um aliado a esse. Quem é o presidente da Federação Paulista? A gente sabe, da Carioca, você sabe. Qual que é do Paraná? Você tem que pesquisar. Peraí, deixa eu ver quem é esse cara. Não é automático, não é automático. Então, o desenho do que aconteceu, eu vou repetir. As pessoas podem não gostar da seleção brasileira igual, não gostam, não ligam, não sabem. Brasil e Argentina foi a maior vergonha dos últimos tempos em eliminatória. O Brasil foi amassado, esquartejado, humilhado pela Argentina. Decisão tomada com delay foi que não tem técnico. O próximo jogo no Brasil é contra o Paraguai, que se ganhar, passa o Brasil. Não sabe nem onde vai ser o jogo. Não está marcado onde vai ser o jogo. Não tem técnico, não sabe onde vai. Vamos colocar o Paraguai para jogar pode ter certeza, Natal, Fortaleza. Vamos ver se o Paraguai vai matar pelo menos jogadores de calor, para ver se o Brasil tem alguma chance. Como fez com a Bolívia, foi jogar tudo bem jogar no Nordeste, mas o Uruguai foi jogar no Amazonas. Eles não colocam o Uruguai para jogar em Porto Alegre para ter as duas torcidas, porque Porto Alegre é Brasil também. Eles não fazem isso. Não tem onde vai ser o jogo. Você quer comprar um ingresso para o jogo da Argentina, você compra o que você quiser. É no Monumental de Nunes que eles vão jogar. Aqui não. Até isso é negociado. Olha como a gente piorou, porque enfim, nos tempos aí de Ricardo Teixeira, era uma podridão danada, inclusive junto com a FIFA. Mas, assim, pelo menos a seleção brasileira era algo mais ou menos preservado disso. Quer dizer, bom, vamos, sabe, limpar a casa. É um esquema de gangster mesmo, mas a seleção brasileira é a galinha dos ovos de ouro. Então, pelo menos vamos manter a galinha dos ovos de ouro saudável. E hoje nem isso acontece. Nem isso acontece. Ali o Ricardo Teixeira conseguia dividir a sede de poder, a manutenção do poder dele, com a seleção brasileira sendo vitoriosa, que era uma forma de blindar. Parece que o Edinaldo ele só consegue o primeiro ponto, que é a sede de poder. Tem um trecho aqui da matéria da Piauí que eu achei interessantíssimo. Um dos primeiros atos de Edinaldo foi entregar o setor de transportes da CBF a seu motorista particular, Anderson Souza. A empresa contratada para o serviço tinha capital social de apenas R$1, sede modesta no subúrbio do Rio, e nenhuma experiência no setor. O impacto financeiro do contrato foi significativo. Em um único dia, a empresa cobrou R$158 mil para transportar 36 cartolas da CBF. O valor estimado para o serviço utilizando o Uber Black seria de R$11 mil. Acho isso incrível, sensacional. É uma gestão, assim, primorosa. Mas o que a Marília falou, não vai acontecer nada porque a gente não vai protestar. E o que o Pipo falou, pelo menos o Ricardo Teixeira conseguiu se manter no poder através da seleção. E a gente piorou. A gente piorou muito, né, Marília? Piorou muito. Não é à toa, sabe? Não é, o Dorival não fez a seleção jogar, o Diniz não fez a seleção jogar, o Tite não ganhou nada. A seleção brasileira é um nada, gente. A seleção brasileira não ganha nada, na verdade, ela não disputa nada, porque uma coisa é ser vice-campeão, putz, não conseguiu,
nossa, quase deu, perdeu a semifinal. Outra coisa é o que a seleção brasileira tem feito, né? Então, são coisas bastante diferentes, né? Não é todo mundo que vai ganhar, tudo bem, mas tem jeitos e jeitos de passar pela fila. A fila do Brasil de 2002 para cá é uma vergonha. É uma vergonha. A Copa de 2006 é uma vergonha. De 2010, com o piorzinho, o time chegou nas quartas de final. No Brasil, gente, para chegar na semifinal, a gente teve que... Foi roubar a Croácia, ganhar do Camarões, meu Deus. Aí chorar contra o Chile. O melhor joguinho foi contra a Colômbia, com todo o respeito. Fora, e depois foi aquilo que vocês viram, contra a Alemanha e a Holanda, que é ruim. Sabe? Umas coisas assim. A Copa. Não, mas em 2022, quase contra a Croácia. A Argentina meteu 3 na Croácia no jogo seguinte, sem suar. Não é que, nós, se não tivesse tomado gol nas prorrogação, meu Deus, bobeamos. Foi 3-0 no tempo normal para a Argentina. Nossa. Não é que a Croácia era baita time, não era. Então, assim, não é que acabou acabado. A gente tem, pelo menos a gente tem nos clubes, dirigentes que já foram torcedores em algum momento e que tem alguma relação com o clube. Na CBF, a gente tem dirigente que gosta de ser dirigente. Eu duvido que os caras saibam quem foi campeão brasileiro em 1989 sem ter que pesquisar. Gostam não, né, Marília? Fizeram daquilo meio de vida, né? Eles gostam de ser dirigente, Pipo. Eles gostam, eu sou presidente da CBF, eu vou na FIFA. Olha, eu sento no... conheci o... Fui pro Catar e conheci o Sheik. Olha, eu sentei aqui do lado do fulano no jogo contra não sei quem. Os caras gostam de ser dirigente, já que eles não podem ser influencer, que é o que eles gostariam, eles gostam de ser dirigente. E por mais de 300 mil por mês, até eu gostaria, né? Você gostaria, Pipo? Está saidinho. Gostaria, opa. Paga isso aí para você ver. Vou te pagar.